O vento vinha do oeste, como se trouxesse consigo o rumor de coisas que não voltavam mais. Levava a pele da terra, empurrava o pó em nuvens caprichosas, fazia ranger a velha cadeia de corda do alpendre e inclinava as poucas macieiras que matavam de vez em quando a monotonia do rancho. Peterson sentava ali todas as manhãs, uma caneca de ferro no colo, as botas sujas de estiagem, e fazia o que a terra lhe deixava: esperar. Havia no seu rosto uma linha que a poeira acentuava, o sulco que a perda abre e não quer fechar. Sara, esposa e mãe, não estava mais nas cadeiras da cozinha. O quarto de criança era um armário de memórias entreaberto. Ele sabia os horários de cada lembrança como se fossem relógios: a hora em que o menino corria até o portão, a hora em que Sara trazia pão aquecido do forno. Agora, o único relógio que o rancho obedecia era o do sol, e o sol parecia sempre mais impiedoso desde que a casa ficou sem a voz dela. A chegada de Helena não foi uma chegada dramática. Não houve carroças enfeitadas nem anúncio oficial. Veio numa manhã em que o céu estava limpo demais, como se a paisagem esperasse por uma sombra que não veio. A carroça que trouxe a moça era pequena, coberta apenas pelo pano surrado do reverendo Thompson, que já fazia longas viagens entre os pequenos núcleos da região para rezar e levar notícias. Helena desceu com o chale enrolado no colo, o cabelo preso de modo prático, o olhar que não procurava nada e, ao mesmo tempo, parecia ter visto o mundo demais para sua idade. Peterson olhou, primeiro por reflexo, o instinto que ainda mantinha para proteger a casa, e depois com algo mais vulnerável, curiosidade que se confunde com medo. Mulheres iam e vinham pelas estradas do território, mas poucas traziam consigo a quietude de quem aprendeu a carregar dor com as próprias mãos. Ela trabalhou no início como quem cumpre sua palavra. Varreu o chão, reposicionou panelas, passou a noite costurando remendos que o tempo rasgou. Falava pouco e com uma palavra certa. Seus gestos eram de quem economizava não apenas o esforço, mas também a conversa. Quando, numa tarde, Peterson encontrou-a no celeiro, segurando o cavalo como se fosse um livro que ela lia secretamente, ela disse, por fim, uma coisa que mudou o silêncio entre os dois. Não foi uma confissão grandiosa, foi um sussurro que caiu na poeira do ar. Que havia um homem, no passado dela, cuja ausência fazia o mesmo barulho que a casa vazia de Peterson. Foi essa equivalência, de feridas que ocupam o mesmo lugar do peito, que começou a fazer o que nenhum dos dois ousou antes: acolher. A vila reagiu como sempre reage a uma nova peça num quebra-cabeça antigo. O reverendo Thompson, homem de orações longas e palavras firmes, veio uma tarde e ficou em silêncio mais tempo do que o costume. Xerife Miller olhou de soslaio, avaliando decência e conveniência, calculando riscos. Havia sussurros na padaria e nos degraus da igreja. Viúva do norte com destino incerto virou mulher de fora que vem tomar conta. E, por fim, cúmplice do inimigo invisível que ronda a solidão alheia. Mas havia também olhares que não eram só de julgamento. Thomas Garrett trouxe um saco de farinha quando soube que alguém apertava a mesa de jantar, e Margaret costurou um avental novo para Helena sem nenhuma palavra, apenas o suor que a generosidade costuma ter. Entre olhares e respostas, os gestos pequenos construíram uma convivência que não precisava de proclamações para ser notada. Peterson consertou uma cadeira que rangia como se a casa tivesse um protesto interno. Helena trouxe água em jarras com cuidado para não derramar o resto de suas palavras. À noite, quando o vento cantava nas frestas e as mesas ficavam silenciosas, havia uma companhia que não exigia explicações. Mãos que encontravam o mesmo cabo da enxada, risos baixos ao reconhecer a mesma piada por repetição, um pão partilhado, mais simbólico do que farto. Mas a vida no deserto não negocia seus termos por compaixão. O céu, que algumas semanas antes parecia promissor, começou a fechar-se com uma indiferença mecânica. O gado mirrou, as fontes baixaram e as primeiras rachaduras na terra expandiram-se como se alguém tivesse riscado o mapa do rancho com pressa.
Seca era a palavra que vinha aos poucos, como visita que estica a estadia além do esperado. Peterson, homem de hábito, de histórias contadas em voz rouca ao cair do crepúsculo, viu seu trabalho transformar-se numa série de decisões. Qual talhão sacrificar, que sementes poupar, quando vender o que restava para comprar água que não se sabia por quanto tempo duraria. Foi Thomas quem bateu na porta numa manhã, a poeira marcando suas botas, o rosto mais marcado que de costume. Temos de cavar mais fundo, disse ele, e trouxe consigo ferramentas, mãos e a obstinação de quem já havia passado por outros rolos do destino. A comunidade mostrou então sua face construtiva. Vizinhos vieram para ajudar a erguer um pequeno reservatório improvisado. Outros trocaram sementes. O reverendo reuniu a congregação para pedir, não por milagres, mas por soluções, mãos que trabalhassem juntas. O rancho sobreviveu por esforço e economia. A seca devorava lucros e sonhos, mas não havia no rosto de Peterson a rendição total, apenas uma calma que beirava a resignação. Foi no coração dessa aridez que veio a notícia que mudaria de novo o compasso da casa. Helena estava grávida. A notícia chegou pela voz de Margaret, que registrou o pulso de alegria com as mãos habituadas a tricotar histórias. Havia um brilho nas manhãs depois disso, as jarras de água pareciam menos vazias. Para Helena, a gravidez foi um risco e uma promessa enrolados num mesmo tecido. Lembranças de perdas anteriores em sua família faziam os olhos dela cavarem-se em preocupações, e ainda assim havia sangue novo crescendo entre as costuras do corpo, uma insistência que a fé e o medo não sabiam nomear. Peterson sentiu, de uma forma que o surpreendeu por sua intensidade, o corpo inteiro reagir. O medo veio primeiro, não por ele, mas por ela. A velha memória do menino que não voltou agitava sombras. Quando Sarah enfermara, ele havia perdido também a crença de que a vida recompunha o que a morte havia mexido. Agora, uma expectativa crescia, e ele se viu orando baixinho quando ninguém olhava, pedindo uma proteção que cabia mais a bons hábitos que a oração. Sua mão, sempre seca pelos anos de trabalho, passou por cima da barriga de Helena com um cuidado novo, como se tocasse uma coisa preciosa e frágil que precisava de um ritmo diferente de respiração. Helena, por sua vez, não se abrigou numa ilusão de tranquilidade. Sabia das probabilidades, do que o campo poderia dar e do que podia tirar. Conversaram longamente à noite, em mesas iluminadas por lâmpadas de óleo, sobre o que fariam se a criança viesse débil, sobre quem poderiam chamar caso as circunstâncias apertassem. Essas conversas foram exercícios de responsabilidade, não promessas vazias. Reuniram-se com o reverendo, que ofereceu apoio espiritual e registro comunitário. Falaram com Thomas e Margaret, que se dispuseram a ajudar. E, por fim, decidiram que teriam a ajuda de uma parteira experiente, porque naquele trecho de terra e história, a vida nascente precisava de mãos que conhecessem os caminhos do corpo e da natureza. Foi nesse ponto que a figura da parteira entrou na história, não como entidade distante, mas como presença comprovada. Ela já ajudou a muitos por aqui, disse Margaret numa das visitas. As pessoas sabiam a quem recorrer quando o inevitável se aproximava. Nem todo saber se encontrava na igreja ou na prateleira do reverendo. Havia na região uma mulher Apache cuja habilidade no trabalho do parto era conhecida entre ranchos e vilas. Não era exotismo que movia a recomendação, mas a reputação de quem trazia infâncias inteiras ao mundo sem alarde, com métodos passados de mão a mão. Quando a parteira apareceu pela primeira vez no rancho, não trouxe cerimônias. Veio num dia cinzento de agosto, quando as árvores pareciam sussurrar pelo último fio de água. Era alta o suficiente para ser notada, o rosto marcado pelo sol e por uma seriedade que não precisava de explicação. Vestia o mínimo prático, botas gastas, saia escura, um chale simples. Olhava a casa, os animais, o solo, como quem lê um mapa sem precisar de linha. Helena observou com atenção, curiosa e, em certo grau, aliviada. Peterson, por sua vez, foi de uma educação contida, a hospitalidade de quem reconhece que há coisas que não se aprende sem humildade. A parteira falou pouco.
Perguntou sobre o horário das dores, sobre febres passadas, sobre alergias, sobre como a família lidava com emergências. Pesou o pulso de Helena e olhou para os olhos dela como se quisesse mapear o grau de saúde que vinha dos ossos. Havia um método prático em suas palavras. Posições para aliviar dores, ervas que ajudavam a manter a força sem prometer curas sobrenaturais, manobras que eram fruto de prática e observação. Não pediu que Helena confiasse em milagres, pediu que confiasse em cuidado. A postura da mulher chamou atenção por um detalhe que, para o rancho, tinha mais peso do que qualquer história de passado. Ela não se colocava em oposição à fé cristã que o reverendo representava. Não veio para disputar liturgias, veio para trabalhar. Quando o reverendo fez menção à providência e às orações, ela inclinou ligeiramente a cabeça e disse algo que, nas vozes do campo, soou conciliador, que rezar e limpar eram trabalhos complementares. Essa conciliação foi fundamental para que a comunidade, ao menos a parte mais prática dela, aceitasse sua presença sem alarde. Mesmo assim, os olhos do xerife e de alguns na igreja delineavam sinais de cautela. A memória do que era diferente alimenta sempre certa desconfiança, mas a necessidade, como sempre, tratou de frear o afeto que a censura encontrava nas bocas. Quando a primeira demonstração de habilidade da mulher Apache se deu ao ajudar uma vizinha numa complicação menor, sem alarde, com um conjunto de posições e uma compressa de ervas que fizeram a dor regredir, a reputação dela se assentou não sobre maravilhas, mas sobre competência. E competência é moeda que o campo respeita. Num dia de calor sem promessa de chuva, Helena sentou-se com a parteira à sombra de um lameiro enquanto o sol desenhava padrões nas tábuas do alpendre. Falaram, mais do que de dores e pó, de medo e de escolha. Helena contou com a franqueza de quem já viajou por mares de perda que a ideia de viver com alguém novamente lhe causava receio. Não queria ser lembrança ambulante no corpo de outro homem. Peterson, ali por perto, olhava para a conversa como se tomasse nota das palavras que ainda não disse. Havia a história pessoal dele, depois da morte de Sarah, que era uma fortaleza de silêncio. Havia também o desejo, surpreendente na sua intensidade, de reconstruir um lar. O casamento surgiu então como um movimento lógico, mais do que como uma resolução dramática. Não foi uma cerimônia que transformou tudo com um sopro. Foi uma decisão tomada na mesa da cozinha com o reverendo presente e com os vizinhos ouvintes. Peterson não se casou para apagar memórias. Casou-se porque a vida prática exige estruturas. Uma mulher para cuidar da casa de uma forma que não fosse apenas serviço. Uma família para o bebê que vinha. Um compromisso público que aquietasse murmúrios e, de certo modo, valorizasse o novo começo. Helena não quis, com o gesto, apagar seu passado, mas aceitou que havia coisas que só se podiam tentar com a parceria de outro par. O reverendo, com um sermão breve e moderado, abençoou a união. O xerife, evitando uma postura mais dura, fez o registro. Thomas e Margaret trouxeram um banquete simples, entre conserva e pão, como quem afirma que comunidade se faz de pequenos atos cotidianos. Depois do casamento, a rotina ganhou uma nova cadência. Os dedos de Peterson aprendeu a costura, e Helena aprendeu a manejar as ferramentas de arado com mãos mais responsáveis. As discussões, quando surgiam, eram sobre contas e sementes, não sobre moralidade. Os vizinhos, que antes cochichavam, agora falavam em tons menos afiados. Alguns, ainda reticentes, davam sinais de aceitação na medida em que viam a casa movimentada outra vez. A seca ainda castigava. A luta por água continuou sendo um compasso duro, mas havia agora uma pequena luz que expandia-se com cada passo dado em conjunto. E então, quando as semanas de gravidez avançavam, Helena começou a sentir algo que não era apenas físico. Havia sonhos que voltavam de tempos em tempos, memórias que não sabiam encontrar seu lugar, e uma expectativa que rondava como nuvem de chuva no horizonte. Por qual mão a comunidade seguraria a vida que chegaria? Onde encontrariam ajuda se as complicações viessem? Essas perguntas foram respondidas, em parte, pela sabedoria prática da parteira e pela oferta concreta dos vizinhos.
em parte também pela própria transformação de Peterson, que parecia disposto a aprender tudo o que fosse preciso. Por um tempo, o rancho encontrou um equilíbrio precário, mãos trabalhando, água racionada, vizinhos sempre prontos a trocar um dia de serviço por alimento. O reverendo encontrou paz em ver duas pessoas comprometidas a cuidar, e até o xerize, que não trocava palavras por frases, sorriu numa feira quando viu Peterson e Helena levando um balde de água juntos. O medo, porém, não foi eliminado. Ele ficou como a sombra de um rio seco, sempre lá, lembrando que a vida renasce, mas não sem custo. A primeira noite em que as dores se fizeram ressaca ainda era distante quando a parteira voltou para uma visita de rotina. Trajava um casaco mais grosso porque as noites vinham frias. Trouxe consigo um saco com lençóis limpos, compressas e um livro, não de orações, mas de anotação, cheio de entradas com nomes de mulheres que trouxe ao mundo. Desta vez, porém, ela trouxe também outra presença, um jovem aprendiz, um rapaz vizinho que desejava aprender a arte prática do auxílio ao parto. Observou tudo com olhos que já conheciam a disciplina necessária para cuidar de alguém no limite entre o medo e a esperança. Na sala de visitas, a conversa foi sobre sinais a observar, sobre quando avisar, sobre o que fazer em caso de atraso em respirar, sobre a importância de manter Helena aquecida e calma. A parteira falava com autoridade serena, não prometia milagres, apenas técnica e experiência. Havia um gesto, o de mãos que estendem suporte material e, ao mesmo tempo, espaço emocional, que consolidava ali a confiança que o rancho depositava nela. Peterson, que aprendera a usar o machado e a acordar com o pó dos primeiros raios, aprendeu também a ser prático no afeto. Aquecia compressas, cuidava da lenha para o fogo noturno, fazia chá de ervas que a parteira indicava. Havia uma humilhação honesta aí, a de se tornar aprendiz do cuidado, de entender que a força não é só arar campos, mas segurar a cabeça de quem sofre. Esse aprendizado o transformou de homem enclausurado em algo que se aproximava ao que a vida exigia agora, presença que se dispunha a agir. A tensão, porém, jamais ficou totalmente ausente. A seca continuava como uma bandeira roída ao vento, e uma noite trouxe um sinal que ninguém desejava. Uma febre alta acometeu o cavalo de mais confiança do rancho. O animal era fonte de sustento e orgulho. Sua fraqueza abriu no paladar de todos um gosto amargo do risco. Peterson trabalhou noite inteira para proteger o que ainda tinham. Havia em cada frustração a lembrança de que o bebê, que crescia na barriga de Helena, era mais uma vida a proteger numa paisagem que não perdoava descuidos. Conforme o tempo foi avançando, as estações mudaram de maneira sutil. A poeira às vezes parecia menos fina. As madrugadas carregavam um frescor diferente, e sempre, como um fio que atravessa tudo, havia a imagem de que algo estava por vir. O rancho virou uma espécie de nó de pessoas com afetos tecidos, pessoas que ajudaram a cavar o reservatório, que ensinaram a calibrar a bomba de água improvisada, que sabiam quando enviar uma refeição. A gravidez tornou-se um projeto coletivo, não por curiosidade mórbida, mas por reconhecimento prático de que, em terra árida, o que cresce precisa de cuidado compartilhado. E assim os dias passaram, medidos em passos simples. As manhãs ofereciam trabalho, as tardes davam conversas miúdas na sombra, e as noites guardavam segredos e medos. Em mais de uma ocasião, Peterson surpreendia-se em reconhecer que o rum-rum das conversas de mesa, o som de uma cadeira sendo arrumada, os passos de uma figura na entrada, tudo isso, que antes pareciam ruídos do cotidiano, eram agora notas de uma música que valia a pena aprender. Seu luto, que antes fingia ser silêncio eterno, começou a admitir intervalos de risos e de esperança. Foi numa dessas noites, quando o céu parecia mais claro e a lua desenhava um caminho de prata sobre a terra, que Helena sentiu uma dor diferente, uma pontada que se repetia firme e rítmica. Pediu que Peterson ajudasse a deitar. A parteira estava a poucos passos, dormindo em um quarto de hóspedes, com a experiência que a tornava prudente. Não corram, disse ela, quando Peterson abriu a porta num tropeço. Observem, anotem o tempo. Não se precipitem.
A voz dela era a voz do que já vira muitos inícios inesperados e nem por isso desprovidos de rotina. Peterson controlou o impulso de desesperar. Seguiu as instruções, cronometrando as dores com a frieza que o trabalho lhe dera. A noite avançou com uma tensão que não era apenas de medo, era de expectativa carregada de cuidado. Lá fora, o vento abalava a última porta daquela estação e as sombras se esticavam como dedos. Dentro da casa, havia a presença de mãos experientes e de um homem aprendendo a agir por amor. Quando a parteira, numa pausa breve entre um olhar e outro, saiu para o alpendre e falou em voz baixa com o aprendiz, Peterson percebeu pela primeira vez com clareza que aquelas mãos externas traziam algo que ultrapassava o aprender técnico. Traziam uma autoridade que não precisava ser justificada por palavras. Era a autoridade do saber aplicado, do testemunho de vidas trazidas ao mundo nas mesmas mãos. A mulher Apache olhou para a casa, para o rancho, para o céu. Não havia ali celebração nem mistério, havia apenas um reconhecimento objetivo do que poderia ser feito e do que precisava ser vigiado. A madrugada parecia alongar-se como se reconhecesse que algo se decidiria à luz. Peterson, sentado ao pé da cama de Helena, segurava a mão dela com um aperto que era promessa e medo unidos. Lá fora, o galo dorme um sono estranho e o silêncio pesou como um cobertor. A seca, que tantos meses atormentara o rancho, suspirou como se guardasse seu último suspiro para o momento certo. Dentro da casa, cada respiração de Helena marcava um compasso que o rancho havia aprendido a escutar. E então, quando a noite parecia prestes a ceder ao dia, houve alguém que bateu a porta com passos certos. Não era a carruagem, não era o reverendo nem o xerife. Era a parteira, voltando cedo, com o saco de instrumentos, a expressão firme e os olhos que aceitavam a responsabilidade. Atrás dela, o ar carregava algo que não era apenas noite. Havia o cheiro de ervas amassadas e o som discreto de alguém que veio preparado. Foi ali, naquele instante de silêncio cortado por passos, que o rancho entendeu que o que vinha seria decidido por mãos que conheciam muito mais do que palavras podem dizer. Peterson abriu a porta como se abrisse uma sentença. A parteira entrou, cumprimentou com um aceno seco e foi logo ao protocolo. Verificou a respiração de Helena, palpou a testa, mediu a pressão. O aprendiz ficou de um lado, atento, como se guardasse cada movimento como um mapa. O rancho inteiro, por dentro de sua casa, parecia prender o fôlego. A primeira contração veio forte e as luzes da cozinha lançaram sombras longas. Helena apertou a mão de Peterson com uma força que não era de desespero, mas de recolhimento. Lá fora, o vento cessou, como se o mundo aguardasse o desenlace de uma história que não era só do rancho, mas de todos os dias que pretendem recomeçar depois da perda. O tempo, nesse lugar, ganhou uma qualidade diferente, ficou pesado de expectativa e leve de fé prática. As janelas guardavam o brilho da lua, e cada gesto dentro daquela casa traduziu-se em promessa. A promessa de cuidar, de lutar, de não deixar que o medo governasse o que o amor decide tentar. O rancho, que por meses aprendera a viver com o ruído da aridez, preparou-se para um ruído novo. O ruído que toda casa faz quando uma nova vida começa a pedir passagem. O vento lá fora parecia ter voltado ao seu compasso antigo, como se a noite tivesse decidido, por fim, não carregar pressa. Dentro da casa, porém, o tempo era outro. Tinha o peso rítmico das contrações, a contagem que Peterson anotava de olhos semicerrados, a respiração de Helena que vinha e passava como se cada suspiro fosse um empréstimo da vida. Ele observava, atento e trêmulo, a mulher que lhe confiara um futuro incerto e precioso. A casa cheirava a erva seca, a lenha que queimava devagar e a pó molhado, tudo como se o rancho respirasse em conjunto com ela. Se esta história está tocando você, fica comigo até o final. E, se puder, curta o vídeo e inscreva-se para ouvir mais relatos que falam de esperança e reconstrução. As horas que se seguiram alongaram-se como um cordel de luz na soleira da porta. A parteira, Lena, conhecida entre as vizinhanças por mãos firmes e decisões econômicas, movia-se com a naturalidade de quem já vira corações e corpos pedirem passagem.
O aprendiz ficava ao lado, pronto, os olhos abertos, como quem guarda segredos que precisa aprender a nomear. O reverendo, discretamente, permaneceu fora da sala, a porta entreaberta como quem confia na ciência das mãos e na providência das orações. E Peterson, que até então aprendera a ser útil na terra, aprendeu ali a ser útil no silêncio. Trouxe água quente, aquecia com pressas, segurava a lanterna quando Lena pedia, enfaixava as mãos que tremiam e, sobretudo, arredava sua própria ansiedade para caber no papel que lhe pediram. A situação, ao amanhecer, começou a tomar outros contornos. As contrações, que no começo haviam sido ritmadas e suficientes, começaram a alongar-se sem que a criança parecesse descer como esperado. Helena, de rosto franzido, perdia a cor ao longo das horas. Suas forças, antes possíveis de medir, tornaram-se um fio que nem Lena ousava puxar sem planejamento. Havia sinais sutis que a parteira anotava entre uma palavra e outra. O bebê demorava a colocar-se no canal. A respiração de Helena trazia um tom de cansaço que não combinava com a vitalidade impossível de enganar de antes. Lena falou com serenidade prática, sem floreios. Temos de evitar pressa e pânico. Precisamos de calma e coordenação. Foi nesse instante que o rancho voltou a lembrar-se de sua textura humana. Thomas trouxe um travesseiro extra e uma bacia de água morna. Margaret trouxe um pano limpo com cheiro de sabão. O jovem aprendiz afinou os poucos instrumentos, preparando compressas, aquecendo o óleo para massagem, conforme a instrução de Lena. O reverendo cantou uma oração curta do lado de fora, de onde as palavras atravessaram a madeira e ficaram mais como conforto do que como decreto. A comunidade inteira, por um fio de necessidade e compaixão, convergiu em gestos práticos. O período de trabalho de parto entrou numa etapa que se define por pequenos ajustes. Trocar uma posição, aquecer um membro, pressionar um ponto. Lena orientava Helena a se mover de um lado para o outro, a apoiar a testa na cama, a empurrar em respeito ao ritmo que o corpo sinalizava. Peterson, com as mãos calejadas, aprendeu a segurar não só panos e potes, mas um corpo inteiro que se debatia entre a exaustão e a urgência. Havia na sua voz, quando era preciso dizer algo, uma qualidade de quem aprendeu que amor se manifesta em precisão. Empurra quando eu disser, dizia ele, lembrando o que Lena havia pedido. Mas nem tudo foi previsível. Em certo momento, depois de horas que se comprimiam em minutos, Helena deu um grito que fez a casa inteira parecer vibrar. Não era o grito de dor comum, era um aviso. Lena, que observava com fé prática, fez um movimento curto, chamou o aprendiz e pediu que Peterson segurasse firme uma das pernas de Helena. Ela está cansada, disse Lena, e o bebê não está girando como deveria. Precisamos que ninguém se mova de modo errado agora. A forma como ela falou carregou autoridade, não pedindo submissão, exigindo coordenação. Peterson, que a todo momento sentira a tentação de agir com pressa, sentiu as mãos tremerem. O medo rangia em seus ossos como se a casa voltasse a lembrá-lo das ausências passadas. Ele queria fazer algo heróico, queria tocar e salvar. Mas ali, naquele instante, a virtude que importava era a obediência ao saber. Lena virou-se para ele com a firmeza de quem não pede que se confie em sorte. Não se mexa, confie em mim. A frase caiu como um comando técnico, seco de emoções, e trouxe consigo uma ordem para que Peterson calmasse o corpo e transformasse sua energia em instrumento. Aquelas palavras ecoaram e inverteram a direção do medo. Não era um apelo místico, era uma instrução clínica, humana, que convocava a confiança para que as manobras pudessem ser feitas com precisão. Peterson sentiu o impulso de questionar, de protestar, mas a voz de Lena, o olhar dela fixo nas ações que precisava realizar, fazia da confiança uma escolha racional. Ele inclinou-se, apertou a mão de Helena com força controlada e permitiu que a parteira conduzisse os próximos movimentos. Lena começou a trabalhar com calma, usando técnicas que eram a soma de anos de experiência praticada em campos e casas parecidas. Pediu que Helena mudasse de posição, aplicou compressas na parte inferior das costas, coordenou a respiração com toques simples.
Diagnosticou que a orientação do bebê exigia uma manobra planejada, posicionou as mãos, explicou ao aprendiz o que faria e pediu a Peterson que, quando lhe sinalizasse, exercesse pressão num ponto da barriga para ajudar a rotação. Tudo era dito com precisão, sem rodeios, porque a clareza era o remédio daquelas horas. Por trás da tensão havia também um aspecto de cuidado que não se via de fora. Lena, ao falar, fazia pequenos acenos de respeito à fé do reverendo e ao acolhimento das vizinhas. Falava de ervas, de compressas quentes, de postura. Não apresentou rituais estranhos, nem gestos que ferissem a sensibilidade daqueles que a olhavam. Apresentou apenas o que funcionava, e o rancho, acostumado a julgar, então aplaudiu a competência com seu silêncio prático. Os momentos seguintes foram de uma precisão quase cirúrgica, embora as mãos fossem gastas, a luz veio de lamparinas e a mesa fosse uma superfície improvisada. Lena pediu que Peterson, obediente às suas palavras, fizesse a pressão que ela indicou. Ele obedeceu. Sentiu, no movimento, uma ligação que ia além do simples ato de empurrar. Era um nó de confiança firmado entre duas pessoas em que uma escolhia não ceder ao pânico para que a outra pudesse agir. Helena gritou uma vez, depois duas, depois o som foi reduzindo a respiração que pedia compasso. E então houve um momento distinto, uma ruptura no fio denso da tensão. Um som, primeiro sussurrado, que cresceu até se tornar um choro estridente. O bebê veio ao mundo como se puxasse a própria sorte pela boca. Um choro que disse que a vida escolhera ficar. O menino abriu os olhos numa fresta de lamparina e protestou, encravado de poeira e calor. Peterson, ajoelhado ao lado da cama, deixou escapar o soluço que era ao mesmo tempo alívio e declaração. A garganta já não suportava os segredos do passado. Havia agora outro som que ocupava espaço. Lena limpou o pequeno corpo, cobriu-o com panos aquecidos, colocou-o sobre o peito de Helena. O bebê, molhado e pequeno, buscou o calor da mãe com um instinto que não se negocia. Helena, tremendo, sorriu entre lágrimas. O rancho, que tantas vezes havia aprendido a calcular perdas, mediu ali uma vitória que não era total em promessa, porém suficiente em contentamento. Daniel, murmurou Peterson, antes mesmo de qualquer consenso maior, como se o nome surgisse na boca com a naturalidade de quem sabe que precisa de um sinal para redimir o passado. O nome trouxe com ele lembranças de liturgias, de promessas feitas em voz baixa. Helena fechou os olhos, como quem aceita o nome que decora um futuro, e repetiu, Daniel. O bebê gemeu, e o nome parecia pousar no ar como algo que amarra duas histórias distintas. Os dias seguintes foram de uma recuperação de pequenas vitórias. Helena, com forças ainda fracas, descobriu no colo do filho um lugar que a curava sem apagar as perdas antigas. Peterson aprendeu a trocar fraldas com mãos que antes haviam apenas manejado enxadas. Lena organizou uma rotina de cuidados e, antes de partir, falou com o reverendo sobre o estado da mãe e do menino, suavizando qualquer suspeita com sua objetividade. Ela está bem, disse Lena, com a naturalidade de quem falara muito menos do que vira. Precisará de descanso e de boa alimentação. Vocês têm vizinhos que ajudam. Façam o que eu disse e procurem quem saiba quando necessário. A comunidade, que nos primeiros meses havia se dividido entre falatórios e suporte prático, agora se aproximava com uma nova modalidade. Não mais por curiosidade, mas por reconhecimento. Thomas trouxe um pequeno berço simples que ele mesmo construíra. Margaret trouxe roupas bordadas e um cobertor. O xerife, menos duro nos gestos, apareceu com um sorriso que não era pedido, apenas oferta. O reverendo celebrou um batismo que foi mais festa do que liturgia solene. A igreja encheu-se de vozes que cantavam, e as mãos que antes haviam sussurrado dúvidas depositaram agora ofertas de fraldas, alimentos, conselhos. Havia, claro, ainda quem olhasse de canto, reticente, mas a necessidade e a prova prática haviam derrubado boa parte das pedras de julgamento. O batismo de Daniel foi uma manhã de céu claro. A congregação reuniu-se e o reverendo falou de promessas e de responsabilidades comunitárias, sem grandes sermões. Falou da importância de escolher viver, mesmo quando a morte e a perda pareciam mais reais.
Peterson sentiu, ali, que sua decisão de casar não havia sido um ato de rebeldia contra o passado, mas um voto renovado de construir algo que valesse a pena viver. Helena, com Daniel envolto num pano branco, sorriu com a mesma firmeza de quem sabe que a vida é frágil e precisa ser protegida por redes de afeto. A recepção após o batismo foi simples: pão, café, bolos feitos por vizinhas. Havia risos e conversas sobre os primeiros passos do bebê e sobre a bondade de Helena que, mesmo à distância, fora lembrada com gratidão. O reverendo, quando teve a chance, aproximou-se de Peterson com um aperto de mão que significava adesão. "Você fez o que era certo", disse ele, sem grandes elogios, apenas verdade. O xerife ofereceu um aceno que mais valia pelo gesto do que pela palavra. A cidade, que nos primeiros meses fora alerta e crítica, parecia agora ter sido conquistada pelo trabalho silencioso e pela evidência de uma família que assumira responsabilidades. Os meses que vieram depois do parto foram de lento reencontro. A seca, que houvera ameaçado tomar tudo, deu sinais de mudança. Nuvens mais pesadas, uma chuva fraca que encheu por alguns dias os tanques improvisados. Não foi um inverno de abundância, foi um tempo em que a comunidade aprendeu a administrar melhor o que tinha. Peterson e Helena trabalharam juntos, dividindo tarefas e cuidando um do outro. Peterson, agora mais flexível, ensinou o menino a reconhecer o cheiro do feno e a ouvir os passos dos vizinhos. Helena, ainda estourada, dedicava-se com carinho ao menino e à casa, e às vezes caminhava até o celeiro só para ouvir a respiração do lugar que a acolhera. A história entre eles não se dissolveu por um conto de fadas. Houveram dias de cansaço, noites em que Helena duvidava e tardes em que Peterson precisava calar seus demônios com trabalho. Mas havia também novas conversas, sobre quando plantar, sobre como poupar água, sobre como ensinar Daniel a amar o solo que o sustentava. A confiança que Helena pedira naquela noite tornou-se, aos poucos, um modo de viver. Escolhas tomadas por cuidado e não por pânico, palavras ditas com honestidade, gestos simples que eram a argamassa de um lar. Lena apareceu, mais uma vez, algumas semanas depois para ver mãe e filho. Trouxe notícias práticas sobre outras mulheres na região e deixou, como sempre, instruções simples. Como lidar com febres, quais ervas são apenas conforto, quando buscar uma cidade maior. Conversou com o aprendiz, agora mais confiante, e deu-lhe ordens que soavam à herança. Perceba os sinais e seja breve nas decisões. A presença dela, sempre discreta, agora era olhada com respeito e gratidão. Para muitos do rancho, Lena deixava de ser apenas a mulher Apache para ser simplesmente alguém cuja competência valia por si. Era uma mudança sutil, mas profunda, reconhecimento pelo que é útil e justo. O tempo trouxe pequenas surpresas. Um vizinho precisou de ajuda e Helena, agora mais robusta do que a ela parecia possível, ofereceu panos e chá. Thomas precisou de mãos para consertar um cercado e Peterson foi com ele. A vida prática consolidou uma nova maneira de estar no mundo. O passado, com suas perdas, não desapareceu, tornou-se um móvel antigo da casa, a peça que se olha com respeito sem que precise dominar o espaço inteiro. Sarah, a primeira esposa que vivera na memória de Peterson, apareceu em suas recordações, não para reclamar, mas para ensinar. A possibilidade de que o amor pode multiplicar-se sem anular outros amores. Uma tarde de primavera, quando o céu começou a ensaiar chuvas mais constantes, Helena levou Daniel ao alpendre e sentou com ele no colo enquanto a família se acomodava. O menino, inquieto, alcançava dedos curiosos para a madeira, para o pó que parecia atraí-lo. Peterson sentou-se ao lado, os dedos sobre o cabo de uma ferramenta, a postura suave de quem aprendeu a domesticar o passado. Eles conversaram pouco, palavras eram desnecessárias, e deixaram que o canto do vento sobre as macieiras dissesse o que a fala não poderia. Houve ainda alguns episódios que lembraram que transformar o olhar da comunidade não é um processo imediato. Chegou até o rancho um rumor de críticas por casamentos apressados, de comentários que sugeriam que a união havia sido por conveniência.
Mas quando a seca deu mostras de recuo e quando se viu que a família se sustentava com trabalho, que o batismo foi um momento de entrega coletiva e que Lena continuava a ser procurada pela região, a maior parte das vozes começou a se aquietar. O reverendo, que havia sido figura de cautela no começo, passou a celebrar o compromisso do casal em sermões que falavam de responsabilidade e solidariedade. O xerife, em suas idas e vindas, cumprimentava agora o menino pelo nome quando o encontrava na rua. O que uma vez fora juízo deu lugar a uma convivência mais prática. Pessoas que antes olharam com suspeita agora emprestavam ferramentas. Uma família que perdera o gado ofereceu sementes. Uma senhora idosa trouxe receitas de biscoitos que havia guardado por anos. A rede que sustentava o rancho estendeu seus fios sobre a pequena casa como quem costura remendos em uma roupa estimada. Passado o primeiro ano, em uma noite em que as chuvas haviam dado descanso ao solo, Peterson e Helena sentaram-se no alpendre. Daniel dormia num berço simples a poucos passos. O alpendre parecia ter voltado ao seu papel de testemunha. As cadeiras rangiam, a velha corda pendia e o vento, mais manso, vinha do oeste como antes. Peterson olhou para a estrada que levava à cidade e depois para a mulher que agora segurava sua mão de modo que não pedia garantias. Oferecia parceria. Ele se lembrava da primeira vez que ela chegara, do chale enrolado, do olhar que havia visto mundo demais. Agora ela sorria com tranquilidade. Lembro-me da noite do parto, disse ele baixinho, quase para si. Lembro quando você me disse para não me mexer. Helena sorriu, não com ironia, mas com uma memória que carregava cuidado. Você fez o que pediram de você, respondeu. Fez o que era preciso, confiou. A frase que tivera o poder de virar a história, a ordem que Lena pronunciara com autoridade serena, ficou ali, dentro de Peterson, como um lembrete de que nem sempre a valentia é movimento. Às vezes é calar-se para que a mão de quem sabe possa agir. Era uma lição de paternidade e de humildade. Lena, numa visita ocasional, foi recebida como parte da família. Levaram-lhe uma caneca de café e falaram de colheitas. Daniel, agora com 1 ano, engatinhou e tocou sua bota com curiosidade. Ela riu, deu-lhe um pão e sentou-se para conversar com o reverendo e com Margaret. Não havia mais necessidade de explicar sua presença. A prática, por si só, justificava sua autoridade. Antes de partir, deixou um comentário simples. Vocês cuidem do menino. A terra cuida dos que a trabalham com honestidade. Partiu sem alarde, deixando um rastro de habilidade e respeito. Os anos que se seguiram não foram de uma felicidade interminável, como se a paisagem decidisse conspirar a favor deles sempre. Houve perdas pequenas, um animal que não voltou, uma chuva que veio tarde demais. Mas a diferença estava agora na resposta. Havia uma rede de pessoas prontas a agir, a distribuir trabalho, a oferecer palavras que não julgavam. A fé era vista como uma prática comunitária, não como um julgamento que se impunha. O reverendo continuou no seu papel, as orações continuaram, e o rancho aprendeu que fé e trabalho eram às vezes a mesma coisa. Mãos que se estendiam em preces e mãos que cavavam o poço. Em uma noite clara, quando as estrelas desenhavam um mapa sobre o rancho, Peterson sentou-se no alpendre com Helena ao lado. Daniel dormia dentro da casa, se aquecendo sobre o cobertor que Margaret havia feito. O vento murmurava como quem lê uma história antiga. Peterson apanhou a caneca de ferro, olhou para a lua e falou em voz baixa, não para transformar o mundo, mas para reconhecê-lo. Houve momentos em que pensei que não iria conseguir. Helena virou-se, apoiou a cabeça no ombro dele e respondeu com a mesma honestidade que marcara tudo o que viveram. Ninguém disse que seria fácil, só fomos aprendendo que se escolhe viver todo dia. O rancho, com seus cheiros de terra molhada e lenha, era o testemunho vivo dessa escolha. As pegadas que outrora marcavam a solidão, agora se misturavam às pequenas pegadas de uma nova geração. O nome Daniel, repetido como um refrão, era a afirmação de que o passado não precisava definir o futuro. Peterson aprendeu que a certeza não vinha de grandes sinais, mas de gestos constantes. Arar um sulco, consertar uma cerca, estar presente quando a mesma casa pedia. E ali, sob as estrelas, ele lembrou-se da voz de Lena, da frase que, numa noite de medo, pedira que não se mexessem.
não como um comando que calava, mas como um convite para confiar em quem está preparado a agir com conhecimento. Foi aquilo que salvou a família não por milagre, mas por escolha coletiva, por mãos que sabiam, por vizinhos que ajudaram, por um reverendo que abençoou a responsabilidade, por um xerife que mudou de postura na prática e por um homem que escolheu viver outra vez. Quando a história parecia findar, Peterson olhou para Helena e para o berço vazio da noite e sentiu que a palavra que mais importava era outra, mais simples do que qualquer sermão. Cuidado. Cuidado na terra, cuidado nas relações e cuidado em cada pequena ação. Essa era a verdadeira mudança que a frase havia desencadeado, a compreensão de que, às vezes, salvar significa confiar e agir em conjunto. Se esta história tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir sobre fé prática, comunidade e a coragem de escolher viver. Deixe sua mensagem nos comentários, ela pode ser exatamente o consolo que outra pessoa precisa hoje.